Olá, ele é jovem, talentoso e cheio de energia. O entrevistado de hoje é um grande artista de apenas 31 anos, filho do seu Raul e da dona Marlene, é um dos grafiteiros mais reconhecidos e prestigiados do estado. Graduado em artes visuais pela Fevale, vive da arte do grafite há 14 anos. Recentemente participou da ação de pintura do Túnel da Conceição. Integrante do Quinta Galáxia, é hoje tatuador do Street Art Tattoo. O Minhoca, como é mais conhecido, vem espalhando por onde passa com a sua arte o nome da nossa cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Rafael Luiz Jung. E aí, Rafa, tudo certo? Tudo certo. Dá para viver de grafite? Dá. Sendo algo que tu faz bem feito, acho que tu acaba vivendo com qualquer coisa, né? Onde é que tu viu o grafite como uma profissão? Como é que surgiu isso na tua história? Eu iniciei desde pequeno, eu sempre gostei de desenhar. Desde pequeno eu tenho minha tia, que é a Reneira Castilhos, que é artista plástica. Então, desde pequeno eu sempre estava pelo ateliê dela. Como ela sempre deu aula de pintura, sempre estava junto, acompanhando. Então, eu pintava muita tela lá com ela. Tela e algumas coisas em porcelana, que é o forte dela, né? Com pincel? Com pincel. Quando é que surgiu o spray na tua vida? Aí, essas telas que eu pintava, elas acabavam ficando só na parede da minha casa, então. Só meu pai, minha mãe via ou quem ia lá, né? Então, o grafite foi onde eu vi para poder ampliar essa arte, né? Onde eu pudesse colocá-la no lugar onde muitas pessoas iriam ver, né? Não te realizava ele parado na tua parede? Não, por um tempo até me satisfez, porque eu passei primeiro do papel para a tela, então o papel ficava na gaveta, a tela já começou a ficar na parede, já estava mais legal. Mas aí teve um tempo que meio que perdeu a graça também. Então o grafite foi é um lugar que quase quem passa por lá tem que ver aquilo, né? 14 anos já desenvolvendo essa arte. Já tem 14 anos. Quando é que tu começou a fazer alguns trabalhos profissionais? Quando é que foi o teu primeiro contrato, o primeiro pedido? Eu iniciei mesmo a trabalhar profissionalmente com isso foi exatamente aos 14 anos, né? Então, eu comecei pintando prancha de surf. Inicialmente foi isso, eu pintei mais ou menos uns 8 meses. Eu fiquei trabalhando só quase na questão das pranchas. Aí depois eu comecei a pintar uns cenários para teatro. E aí foi evoluindo assim, gradualmente, né? Como é que o grafite é visto hoje no nosso município? Ele tá, acho que de uns 5 anos para cá, assim, teve uma boa evolução, assim, o grafite. Ele já não é, vamos dizer, mais marginalizado como era antes, né? Que tinha muito conflito de confundir o grafite com a pichação, né? Então agora acho que o pessoal já sabe bem a diferença, assim, do que é uma pichação e o que é um grafite, né? Tu fez pichação em algum momento? Não, eu não parti dela, assim, até. É normal um pichador ir pro grafite, né? Alguns sim, tem bastante artista que faz grafite também que não veio da pichação, assim. E tem alguns que vieram. A pichação, né? É muito mais uma subversão, uma... Às vezes o pessoal acha que, por ter esse pichador, por que eles não vão fazer grafite? Às vezes tem uns caras até que desenham bem, mas o negócio deles mesmo é a pichação. Eu acho que um pouco da adrenalina de fazer aquilo, sabe? De fazer escondido, é uma coisa rápida, de causar um impacto para a sociedade, sabe? Tu compreende esse movimento? Agora sim, eu acho que a pichação ela até não está tão bacana. O que acontece? O grafite nasceu da pichação, por isso que havia esse conflito de confundir o grafite com ela, né? Essa pichação, uma vez, ela era usada bem consciente. Isso foi lá em 1960, onde eles faziam pichação contra a ditadura. Então a pichação naquele tempo tinha um foco. Agora, a pichação de agora, ela, vamos dizer, é para demarcar território, sabe? Então ela tem alguma outra até pichação de alguns grupos que fazem que reivindicam alguma coisa, né? Mas a maioria, esse pessoal que vai lá e assina o nome, eu também não acho bacana, assim, né? É uma pena, né? Porque Sim. Acaba transformando uma coisa que poderia ser muito apreciada, sim, como a tua arte, por, sim, exemplo, num problema social, na verdade, sim, né? A gente tem monumentos pelas cidades, né? Fantásticos, sim, maltratados. Isso eu sou bem contra, assim, pichação em monumento, coisas assim, já não acho bacana, né? Não... E aí foram abertos, na verdade, vários espaços públicos para que vocês ocupassem, né? Sim. Exatamente com arte, com os desenhos mais variados e as mais variadas inspirações, né? O que em Novo Hamburgo tu fez aberto ao nosso público?
Todas as obras na rua, na verdade, são abertas ao público, né? Então, o Novo Hamburgo tem bastante coisa, assim. Eu não vou saber te passar endereço de tudo ali, porque eu sou péssimo em guardar o número, nome, rua. Mas quando a gente vê um prédio abandonado a 25 de julho, ali tem a mão de um artista plástico que transformou aquele prédio abandonado, sem telhado, num lugar menos feio, sim, né? Sim. E acho que isso é um movimento mundial, na verdade, sim. Né? Tem obras antigas, casas antigas, patrimônio histórico, que acabaram ficando ainda mais destacadas a partir desse movimento. Né? Sim. A gente ainda usa pouco ele aqui? O grafite ainda é pouco usado, assim, até. Não, e não é, sabe? Tem muita gente que faz. Eu tenho mais, eu acho, coisa dentro de residências e lojas do que na rua, assim, sabe? E as lojas te descobriram um momento? Sim, foram descobrindo. Eu trabalho bastante com arquitetos, né? Agência de publicidade, então isso ajuda um pouco também. O que é possível fazer dentro de uma loja? O que tu já fez? Eu já fiz de tudo, assim, é possível reproduzir qualquer coisa e viajar com qualquer coisa, assim, teve um trabalho muito bacana que eu fiz dentro de um restaurante, de um sushi, que eu fiz uma interação com outro artista que faz escultura em cimento. Então, a gente fez um dragão junto. Ele fez a escultura do dragão, vamos dizer, meio corpo dele assim para fora e os braços, e eu fiz toda a parte da pintura e segui esse dragão para dentro da parede. Então ficou uma obra em 3D bem bacana, assim. Com quem foi o artista? Foi o Everaldo, que trabalha com escultura em cimento. A obra está em Novo Hamburgo? Está em Novo Hamburgo, está num restaurante na Pedro Adams. E a partir daí o teu universo foi se expandindo, foi criando outros lugares, conhecendo outros lugares, criando novas inspirações, né? Sim. Recentemente tu fez um tour pela Europa. Isso. O que tu trouxe de lá? Acho que a bagagem cultural, assim, foi bem grande, assim. A cidade, acho que... Que lugares tu passou por lá? O que tu viu? Que artistas te chocaram mais? Ou que tu trouxe um pouquinho deles de lá ou deixaste um pouquinho de ti lá? Né? Eu iniciei chegando em Madrid, aí depois passei por Paris, Bordeaux e Barcelona. Aí Barcelona foi onde eu fiquei mais tempo, que eu acabei morando 3 meses e meio lá. Então Barcelona foi um lugar onde eu tinha bastante vontade de conhecer, assim, pelo Gaudí, que tem os trabalhos de mosaico dele bem bacana, e o Salvador Dalí, que era o Salvador Dalí é mais inspiração, assim, para mim, porque eu gosto bastante do surrealismo, né? O que do surrealismo tu aplica, ou já aplicou? Eu tenho agora... São os teus traços que... eu tenho um personagem de grafite que eu pinto, que ele não tem nada a ver com o Salvador Dalí, mas ele puxa a ideia do surrealismo dele, que é um boneco de pano, que é um boneco bem gordão, todo estampado, que está sempre... Ele tem a cabeça do boneco de neve, então ele tem essa ideia do surrealismo, né? Tá sempre eu sempre faço o boneco quase sempre o mesmo, assim, eu acabo pintando em eventos, né? E aí o que eu mudo sempre é a ideia do fundo, né? A temática dele fica sempre... Que tipo de evento tu participa? Eu atualmente pintei nesse evento no Túnel da Conceição, que era na saída de Porto Alegre. De um grupo muito seleto de convidados, isso, né? Como é que chegaram até ti? Eu fiquei bem surpreso, eu recebi um convite, que eram 40 artistas brasileiros e 20 artistas internacionais, né? Então foi uma coisa que eu nem esperava ser convidado. Assim. Uma grande distinção, na verdade, sim. da tua arte. Né? Sim, foi. O que tu deixou lá, além do boneco? Lá eu fiz a ideia desse boneco de pano, e aí fiz ele como se ele estivesse dentro das nuvens e um dragão estava trançando em volta dele, assim, foi... É uma verdadeira transformação urbana. Porque lá quando o pessoal todo pinta, a gente tenta fazer, como vários artistas pintando, a gente tinha um espaço de 5 por 3. Então eu tentei interagir, buscar um pouco a gente tenta fazer todo mundo uma obra só, né? Então, como o artista do lado está fazendo uma ideia com o personagem dele era meio rosto, meio escama de dragão, assim, eu puxei um dragão que saindo do trabalho dele encaixava no meu, né? Qual foi a encomenda mais divertida que tu recebeu? Divertida, deixa eu pensar uma coisa bacana assim de fazer. Tem bastante legal, assim, coisas que são bacanas. Tem uns trabalhos que começam legal e depois acabam ficando chato, porque ficam... às vezes o divertido é no tempo que tu faz, quando é um trabalho que fica muito tempo fazendo, esse trabalho ele acaba sendo cansativo, assim.
quando passa um mês fazendo aquele mesmo trabalho, sabe? Então, acho que os trabalhos que são mais dinâmicos, assim, eles acabam sendo mais divertidos do que outros, né? Qual foi que te desafiou mais? Eu tive primeiro um trabalho que eu fiz no showroom Derval, foi o meu primeiro trabalho no teto, assim, que foi feito. Eu fiz 3 mandalas de 3x3. Isso em Dois Irmãos? Isso em Dois Irmãos, Esse foi um trabalho bem antigo, já deve ter uns 5, 6 anos. E aí depois veio esse trabalho que eu fiz na estação Petrobras. Esse ali foi... Que são as damas? As damas das estações. Quero conversar um pouco mais sobre isso contigo, entender um pouco melhor o que são as damas da estação e a Capela Sistina do grafite. Isso aí. Mas isso, logo depois dos nossos apoiadores, a gente segue a conversa de peso com o Rafael Jung.